muito bem, agora vamos lá falar um pouquinho sobre a prova de códigos e linguagens. Muito bem, o que você vai encontrar muito em prova de códigos e linguagens? Lembrando que em códigos e linguagens você não tem somente língua portuguesa, né, gente? Tem língua portuguesa, dentro de língua portuguesa eu tenho literatura, interpretação de texto e a parte de gramática. Tem gente que fala, gramática não cai. Cai sim, cai dentro da interpretação de texto, aparece sim, tem que saber dos conceitos gramaticais para poder entender a prova. Então, língua portuguesa com essas três coisas. Mais artes, mais educação física. Professor, mas tem educação física? Tem. Trabalha ali com a parte corporal e cultural. E mais ainda inglês ou espanhol, qual você escolher. Então você tem tudo isso dentro de códigos e linguagens. Dentro desse panorama geral, a gente sabe que tem muito texto na prova do Enem. Beleza, se tem muito texto, eu tenho que saber ler, compreender, interpretar. E aí eu vou falar pra vocês uma coisa bem importante. São coisas totalmente distintas. Compreensão de texto e interpretação de texto. Porque quando eu falo de texto, texto é o quê? Texto é toda e qualquer forma de comunicação. Instituiu comunicação é texto, beleza? Então se eu falei alguma coisa pra você, você me entendeu, eu fiz texto com você de forma oral. Se eu fiz assim e você me compreendeu, pronto, eu fiz outro texto. Só que no caso aqui, sinal, beleza? Então, o texto é toda e qualquer estrutura, qualquer sentença que estabeleça comunicação com quem você fala. Então, veja, eu vou encontrar na prova textos com linguagem verbal e textos com linguagem não verbal. Qual é a diferença? Linguagem verbal trabalha com palavras. Linguagem não verbal trabalha com imagens. Então, cartoons, tiras, charges, gráficos, peça publicitária, fotos, pinturas, tudo isso é linguagem não verbal. Agora, a linguagem verbal é qualquer texto que tenha palavras. E pode ter a linguagem mista, que é quando eu tenho tanto a imagem com palavras, e aí eu vou ter a linguagem mista. Isso ocorre na prova do Enem inteira de códigos e linguagens. Pensa lá, nós temos aí 40 questões praticamente, que está trabalhando com língua portuguesa e outras 5 com língua estrangeira moderna. Então a gente tem que saber interpretar e compreender bem. Professor, mas qual que é a grande diferença entre compreensão e interpretação de texto? Antes de chegar nessa diferença, eu preciso mostrar para vocês que para ter uma boa interpretação, tem quatro processos. Qual é o primeiro? Decodificação. O segundo, compreensão. Depois, interpretação, e ainda tem a retenção. São 4 elementos que constituem uma boa prova de códigos e linguagens. Eu tenho que saber decodificar, no caso, eu tenho que olhar para uma palavra e enxergar as letrinhas e saber que se eu juntar o C, o A, o S e o A, forma a palavra casa. Isso é decodificar. Eu tenho que compreender casa, o que é a casa. E interpretar, e aí dentro de um contexto eu consigo identificar qual que é a função daquela palavra. E ainda reter aquela informação toda. E a diferença entre compreensão e interpretação é muito tranquila. Compreender um texto, pessoas, é quando eu leio e fico preso ao texto. Isso é compreender o texto. Bati o olho, li, ok. Se eu compreendi aquilo que está nas linhas do texto, fico preso ao texto, compreendi o texto. Tanto que você vai encontrar algumas questões que iniciam assim, segundo o texto, o autor do texto diz que... Tudo isso são questões que trabalham compreensão, porque está preso ao texto. Outros enunciados começariam como o texto informa que... No texto encontramos... Então sempre que estiver relacionado ao texto, é uma questão de compreensão. No Enem você vai ter os dois tipos. Questões de compreensão e de interpretação. Então, se for lá, de acordo com o texto, compreensão. O autor afirma que, tudo compreensão. Na opinião do autor, o texto diz que... Então, tudo compreensão. Focado no texto, compreensão. Agora, quando eu falo de interpretação, eu vou trabalhar com inferência. E a inferência é aquilo que sai de dentro do texto. A partir daquele texto, eu consigo inferir outras informações. Buscar outras informações ou até mesmo expandir a minha estrutura de leitura do texto. Isso é, então, trabalhar com interpretação. E aí, quando você pega um enunciado que trabalha com interpretação, vai trabalhar com os verbos do tipo depreende-se do texto. Depreende-se é bonito, hein? Infere-se do texto, né? A palavra inferência é muito presente quando eu trabalho com interpretação. O texto permite deduzir que... Então, quando eu deduzo algo a partir do texto, interpretação. É possível subentender-se a partir do texto? São todos verbos mais elaborados, que trabalham com a expansão do texto. Essa é a grande diferença entre compreensão e interpretação. No Enem tem questões dos dois tipos. Bom, eu queria fazer um exercício rápido com vocês de compreensão e interpretação. Eu trouxe uma letra de uma música, a gente vai trabalhar aqui bem rapidão pra gente trocar uma ideia sobre isso, e aí a gente vai poder, assim, experimentar essa relação de compreensão e interpretação. Vamos lá. A música chama-se Pesadão. É uma música em minha homenagem. Ela fala assim, vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar... Já ouviu essa música, né? Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Olha! Aí continua. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir e voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou, a tristeza fez abrigo. Luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Olha só, todo esse trecho aí tá contando, começa a contar uma história. Quando eu vou lendo isso, eu vou entendendo que tá contando uma história. Vou reerguer
ter o meu castelo, e esse castelo, por enquanto, eu não sei se é um castelo de verdade ou se é um castelo figurado, certo? Reconquistar o que eu perdi, ó. É alguém que perdeu algo na vida e esse, pensando em castelo, morada, talvez possa ser até mesmo a relação da vida da pessoa. Perdeu a vida em alguma situação e agora tá reconquistando o seu espaço, ó. E tô fazendo aqui com vocês uma leitura do texto e uma interpretação, porque quando eu faço dizendo pra vocês que pode ser a vida da pessoa, isso é uma inferência. Aí continua. Quando a maldade aqui passou Nossa, professor, peraí. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo. Olha só, quer dizer que algum mal aconteceu pra essa pessoa. E ela ficou com uma tristeza dentro dela, porque a tristeza fez abrigo dentro dela. Opa, já posso dizer que é a vida dela que ela tá comentando aqui. E aí continua. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança aqui ficou e segue vibrando. Ou seja, quando o medo se apossou dessa pessoa, ela estava com uma tristeza dentro dela, trazendo uma guerra que não tinha sentido nenhum para ela. Essa guerra pode ser uma guerra na vida, ou uma guerra, sei lá, espiritual, não sei, uma guerra... Aí é totalmente subjetivo isso, certo? É a esperança que ficou e segue vibrando. Ou seja, o que fez ela ficar em pé foi a esperança que tinha dentro dela de alguma coisa. Eu não sei qual é essa esperança ainda. E me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito, vem comigo que é do bonde pesadão. Tá, beleza. Olha só. Então a pessoa diz assim, essa esperança me fez lutar, essa luz de esperança ficou dentro dela depois de tudo que ela passou, e levantar e crescer, punhos cerrados, olhos fechados. Tá ligado com essa ideia de punhos cerrados? Sabe quando a pessoa faz um gol muito importante na vida dela? Sei lá, um jogador de futebol aí, ele sai vibrando assim, ó. É mais ou menos a mesma ideia. Então, punhos cerrados e conseguiu lutar e vencer e seguir adiante, porque tinha um pingo de esperança de que algo melhor ia acontecer no futuro. Faz sentido, não faz? Quando a gente canta uma música toda animada como essa, a gente não percebe a letra, né? Mas essa letra é muito legal. Aí ele continua. Levanta a mão pro alto e vem comigo para o bonde pesadão. Aí canta o refrão, que é o refrão em minha homenagem. Sou um pesadão. E aí fala assim, ó. Ainda reerguendo os meus castelos, ó. Eu já posso praticamente afirmar pra vocês que os castelos aqui são a vida, certo? Vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos pra chamar quem não consegue ouvir. Ainda nessa luta de se reerguer na vida, de reerguer a própria vida, eu já posso dizer isso pra vocês, vozes e ecos, só assim não se perdi. Essas vozes e ecos são algumas pessoas que talvez estivessem falando com ela, falando, vem, continua, não desiste, não desiste. Talvez muita gente falou isso pra você esse ano. Tá chegando a prova do Enem, tá muita gente dizendo pra você, vai, vem, não desiste, vem que vai dar certo. E essa pessoa continuou indo, caminhando. Sonhos infinitos, vozes e gritos pra chamar quem não consegue ouvir. Ou seja, pra chamar quem não consegue ouvir é porque tem mais pessoas passando pelo que ela passa. Aí continua. Do engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentar nos parar não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. De todos os cantos do mundo, todo mundo pronto pra batalha, cabeça erguida pra seguir, ou seja, realmente tem mais pessoas passando por isso e todas estão se juntando pra fazer esse movimento e juntos poder se reerguer. Do sul ao norte, sonoros malotes, música na alma, sábios e fortes, Game of Thrones com a gente não pode, eu levanto a mão pro alto, vem comigo, blá, blá, e assim segue. Então veja, tá juntando gente pra lutar contra isso. Aí ele fala, minha ostentação é o bonde pesadão, faz o refrão de novo. Depois, se o deles é chique, nosso é pau a pique, que não mata o pique, fortalece a equipe. Ou seja, ele tá dizendo assim, somos uma equipe, estamos todos juntos, vamos seguir juntos, vamos batalhar, vamos seguir, vamos à frente, vai dar tudo certo. Depois, no final, o Falcão fala pra Isa, olha, sabe as palavras da sua companhia, estamos juntos, onde você passar eu vou atrás. É isso que ele vem dizendo pra ela. Ou seja, ela tá levantando uma bandeira de reconstrução de um grupo de pessoas que passaram por algo ruim. E esse grupo provavelmente seja o grupo social que eles pertencem. Olha que maravilha, erguendo uma bandeira dizendo, tamo junto, vamos tomar parte daquilo que é nosso, não vamos mais abaixar a cabeça e vamos ser felizes daqui adiante. Veja que doideira, essa música é muito massa, é muito massa. Um dia eu queria conhecer o autor dessa música e os dois cantores também, quem sabe um dia, né? Então, quando você trabalhar com compreensão e interpretação, é isso. Você vai ler, compreender e aí sim poder fazer as suas relações dentro do que está no texto e expansão do texto. Beleza pura, pessoas! E olha só, depois de falar de compreensão de texto, agora compreensão e interpretação, obviamente, a gente precisa falar do quê? De algo que sempre cai na prova. Todos os anos do planeta Terra que existe Enem, caiu variação linguística. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre variação, mas vou tentar trazer exemplos para vocês um pouquinho mais didáticos e dinâmicos para você poder entender melhor como funciona isso também. Primeiro, o que seria a tal da variação linguística, gente? Variação linguística trabalha com uma coisa chamada língua. Ah, sério, professor? Por isso que é variação linguística? Isso mesmo, olha só. Variação linguística é a variedade que a língua tem em relação a alguns pontos, algumas situações, algumas relações importantes no desenvolver da língua. Por quê? A língua é um organismo vivo. Sendo um organismo vivo, ela vai se transformando de relação a tempos em tempos, em relação à região em que ela ocorre, em relação até mesmo ao estilo das pessoas, à classe social. Esses 4 pontos, tempo,
região, estilo e situação é o que implica diretamente nessa variação linguística. Então a variação linguística é essa possibilidade, porque a nossa língua ela é meio camaleoa e ela se adapta a todas essas situações de uso. E isso é importante, porque como o Enem é uma prova nacional, ela vai abordar a variação linguística dentro de todo o país. Por exemplo, quando eu trabalho com região norte, região sul, tem linguagem muito diferente, apesar de ser o mesmo país e a mesma língua, mas tem uma variação muito grande em relação a norte e sul. Então quando eu falo com variação linguística é exatamente disso, certo? Então essa mobilidade da língua, essa variabilidade, esse negocinho aí que a língua tem, beleza? Tranquilo? Essa possibilidade de se adaptar a várias situações. E como nós somos os falantes dessa língua, nós somos os responsáveis por essa variação. Começando primeiro, então, falando da variação histórica, certo? Ou variação temporal, que é a mesma coisa. A variação histórica é através do tempo. Por exemplo, quando eu pego a língua lá de 1500, 1600, dos primeiros portugueses que chegaram aqui e depois dos primeiros brasileiros que nasceram aqui no Brasil, a língua falada naquele tempo é diferente da nossa, obviamente, porque passou tanto tempo e quem faz com que a língua aconteça somos nós falantes, eu, você, nós somos os responsáveis pela língua do dia de hoje, nós também vamos transformando essa língua, assim como ela se transformou desde aquele tempo pra cá. Então a variação linguística histórica é exatamente a alteração da língua, tanto na parte de escrita, quanto na parte de fala, certo? Até mesmo os sotaques, entendeu? Isso também vai impactar na variação linguística. Então a variação linguística histórica é essa alteração da língua através do tempo. Tem alguns exemplos muito clássicos, eu gosto sempre de citar o exemplo da palavra vossa mercê. Vossa mercê é um pronome de tratamento. Talvez você já assistiu novela de época, e novela de época fala muito, vossa mercê, pode tomar um chazinho na minha casa hoje. Você pensa, nossa, vossa mercê, as pessoas falavam tão chique, né? Mas pessoas, vossa mercê é um pronome de tratamento mais simples que existe. Ele evoluiu e virou vós mercê. Evoluiu e virou você. É você. Você é a variação de vossa mercê, vós mercê, você. Transformou tanto a escrita quanto na fala. Isso é um clássico da variação linguística histórica. Então, você pensa, lá na novela eu usava vossa mercê, é chique? Não, a mesma coisa falar assim, você vai tomar um café comigo hoje. Bora lá? Então, olha só, pessoas, vou mostrar pra vocês um exemplinho bem bacana, uma música. Não é uma música das antigas. Não é tão antiga assim. Mas o autor da música usou algumas palavras das antigas, pra você ver como funciona essa variação histórica. Love Songs, do Legião Urbana, não vou cantar porque eu não sou bom cantor, certo? Fala assim, pois nasci, nunca vi amor. Eu ouço dela sempre falar. Dela. Esse seria o quê? Dele sempre falar. Tirou o Ever e fez um dela sempre falar. Pero sei que me quer matar. Pero parece espanhol, não parece? Porque lá no passado, a nossa preposição pelo era pero. Pela era pera. Por incrível que pareça. Não é fruta, não. Pera, igual a pela, mesma coisa. Mas rogarei a minha senhor, minha senhor, porque no passado não era minha, nem meu, era minha. O gato minha hoje mas esse aqui é um pronome, certo? Minha senhor, que mostrar aquele matador ou mampare del melhor. Veja, aqui juntou as palavras, que era bem como se escrevia lá em 1600, 1500, certo? Então aí, o autor da música, Renato Russo, fez essa escrita de uma forma pegando a língua do passado e atualizando, trazendo pra cá, pra nós vermos como funciona na atualidade. Então esse é um exemplinho bem bacana aí de música que trabalha com variação linguística. Outra variação muito bacana é a variação regional. Porque a variação regional vai impactar exatamente no quê? Nas regiões do país. Cada região tem uma linguagem própria, tem expressões próprias, tem palavras próprias. Por exemplo, tem palavras que usa no sul, que não usa no sudeste, que não usa no nordeste, que não usa no norte. E a mesma coisa acontece com o norte, com o centro-oeste. Cada região tem palavras próprias daquela região. Por exemplo, um clássico que eu sempre gosto de usar, a palavra sinaleiro. Sinaleiro, certo? Trânsito, sinaleiro. Tem lugares que falam sinal, outros lugares falam sinaleiro, outros lugares falam semáforo, outros lugares falam farol. E assim vai. Ou seja, 4 palavras para dar nome para a mesma coisa. Isso é variação regional. Palavras diferentes dando nome à mesma coisa. Outro exemplo, mandioca, aipim e macaxeira. Mandioca, aipim e macaxeira, 3 palavras diferentes para a mesma coisa. Apesar que eu sei que dentro da biologia tem diferença. Então, isso é variação linguística. Outro exemplo clássico também, que eu gosto de utilizar, lá na minha cidade, no sul, acontece o quê? A gente usa a seguinte palavra. Vou comer cachorro-quente com 2 vinas. O que é vina pro resto do país? Não existe, né? Pro resto do país é o quê? Salsicha. Mas lá na minha região é só vina. Outro exemplo, biscoito e bolacha. Esse é o clássico da discussão, da discórdia do planeta Terra. Não, pessoas, não é discórdia. São só regiões diferentes. Na minha região, por exemplo, sul, bolacha é recheada, biscoito é sem recheio. O resto do país tem uma variação enorme. No Rio de Janeiro, bolacha é um tapa na orelha. Biscoito é biscoito.
É para todos, né? Com recheio ou sem recheio. Então, tem muita variação de acordo com palavras. E eu aproveitei também para fazer isso, né? Trouxe também uma musiquinha para você entender aí. E é uma música bem atual aí, que usa uma linguagem própria de uma região. Fala assim, ó: meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. Eu vi essa música, eu tô declamando tipo o poema de Camões, né? Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tá tocando um modão de arrastar um chifre no asfalto. Cara, só existe numa região. Uma região X entende isso. Obviamente que hoje o Brasil inteiro entende. Mas, quando surgiu a música, eu vou te falar sério, eu não tinha entendido. Eu tive que depois dar uma olhada e pensar, agora entendi, o cara tá com dor de corno. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo, eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Eu fiquei pensando no cara tomando querosene de verdade. Aí eu entendi que querosene é bebida alcoólica. Falei, tá. E pra piorar, tá tocando um modo, né? E assim vai. Então, olha só, bem próprio de uma região, certo? Essa música é Largar das Traças, do Zé Neto Cristiano, muito legal, eu ouço lá também. Beleza, voltando para variação linguística, variação social. Variação social trabalha exatamente com o nome dela diz, com as classes sociais, com os grupos sociais, com as tribos, certo? Então, por exemplo, se eu pegar lá o pessoal que é nerd, tem linguagem própria do nerd. O pessoal que é surfista tem uma linguagem própria deles. Tem até palavras que só eles sabem o que significa. Se eu pegar os skatistas, tem linguagem própria dos skatistas. Então, cada grupo social tem sua própria linguagem, ou seja, você pensar nas gírias que surgem dentro de cada grupo social, também faz parte dessa variação social, o que é muito comum. Inclusive, a variação social impacta até mesmo na variação de classe social. Grupo, classe A, B, C, D, E, todos variam, certo? E não é dizendo que uma linguagem é melhor que a outra, não. São só variações. São diferentes linguagens de acordo com cada grupo social, inclusive econômico, certo? Como infelizmente o Brasil tem uma diferenciação econômica muito grande, a gente tem várias diferenciações também de linguagem. Então isso é comum, acontece mesmo, certo? E aí eu trouxe também um exemplo de uma música para você entender como funciona essa variação aí também. Uma música mais das antigas, mas que todo mundo conhece, que é a música dos Mamonas Assassinas, Shop Sense. Que eles falam assim, pra rima! Né? Tem uma música, tô pegando uma partezinha da música ali. Joinha, 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 chupetão. Ele fala assim, não, joinha. Esse tal Shop Sense é muito legalzinho pra levar as namoradas e dar uns rolezinho. Olha só, essa música é de 1990 e já falava rolezinho. E você usa rolezinho hoje e acha que é uma coisa super atual. Não! É uma coisa dos velhos. Você tá usando de novo só. Rolezinho é específico também de um grupo social. E aí, eles usaram na música deles, muita gente se identificou, certo? E isso acontece hoje. As pessoas, tem muita gente falando rolezinho, vamos fazer o rolezinho, o rolê, sair pra baladinha, fazer aquele fervinho e dar aquela voltinha, né? Veja que eu tô falando, ó, fervinho, voltinha. Isso aqui são todas palavras equivalentes a rolê em outra região. Tô misturando variação regional com variação social, o que é comum, porque quando eu trabalho com variação linguística, jamais ela vai acontecer uma só. Sempre são todas misturadas, certo? E vou ter evidenciando uma ou outra a mais. Alguém pode pensar assim, professor, como é que poderia aparecer isso no Enem? Muito bem, o Enem vai te dar um texto e você tem que saber o conceito de variação linguística por trás do texto para poder resolver aquela questão. Não é difícil, é bem tranquilo, mas esse conceitozinho de variação tem que estar bem claro na sua cabeça. E para terminar a parte de variação linguística, variação de estilo. Variação de estilo é muito legal. Variação de estilo trabalha, então, com o que é adequado ou não de acordo com a situação de uso. Variação de estilo ou situacional é a mesma coisa. É a situação de uso. Então, por exemplo, se eu chegar, vou falar com o meu chefe e vou pedir aumento do meu salário pro meu chefe. Eu vou chegar pra ele e falar assim, e aí, bro, aumenta as bufunfas pra nós? Não dá, né? Tem que ter uma linguagem diferente com o meu chefe. Mesmo que ele seja meu amigo. Dentro do ambiente de trabalho, eu tenho que ter uma linguagem adequada para aquilo. Isso é variação de estilo. Eu vou adequar a minha linguagem de acordo com o contexto de uso dessa linguagem. Isso é mega importante. A variação de estilo é a adequação da linguagem dentro de um contexto de uso. Então você vai ter lá a relação do formal e o informal. Se eu tivesse conversando com o meu chefe, encontrei com ele numa festa e falei, ei, bro, beleza? É uma coisa. Outra coisa é dentro do trabalho. Dentro do trabalho tem que ter uma adequação da linguagem. Então essa adequação da linguagem, variação de estilo, variação linguística, certo? Então vai lá, formal, informal, padrão e não padrão, culto e coloquial, certo? Então a gente vai trabalhar com aquilo que é adequado ou não adequado. Então a variação linguística não vai te dizer assim, isso está certo, está errado. Vai te dizer assim, isso está adequado para essa situação de uso, isso está inadequado para essa situação de uso. Beleza? Tranquilo? Fácil? De boa? E olha só, para exemplificar um pouquinho essa variação de estilo, música bem bonitinha do Vinícius de Moraes, que chama-se A Casa. Ele fala assim, ninguém podia dormir na rede porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. É uma música voltada para criança. Então ele usou a palavra pipi
porque é mais adequado para as crianças entenderem que é fazer xixi ou pipi, certo? Então, ele adequou a linguagem para o contexto que ele precisava. E olha só, para a gente arrematar a nossa aula e ficar feliz e contente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar um pouquinho sobre essa história de crase. Pessoal, crase cai no Enem? Claro que cai. Tem questões só de crase, tem crase dentro do contexto, a gente precisa entender um pouco melhor como funciona isso. Para você entender como funciona, olha só, primeira coisa, falei de crase, eu tenho que falar que eu tenho que ter uma preposição mais um artigo. Então, vamos pensar assim, toda a crase só existe quando eu tenho uma palavra que pede a preposição a e uma outra palavra, normalmente o substantivo feminino, que admite o artigo a. Quando eu tenho a da preposição mais o a artigo, eu junto os dois e faço crase. Simples assim. Se você pegar um conceito mais elaborado, o conceito diria uma coisa do tipo, é preciso ter uma preposição regida pelo termo anterior e o artigo feminino aceito pelo termo posterior dentro da mesma frase. Bonito, né? Mas às vezes fica muito complexo pra gente. Então vamos pensar assim, para ter crase tem que ter preposição. Só uso crase com palavra feminina. Óbvio, tem algumas regras específicas dentro de crase? Tem. Eu vou citar algumas para vocês aqui para você entender esse contexto e aí depois a gente ficar feliz e contente para resolver essa prova que tá vindo pela frente aí. Olha só, palavras femininas então, eu uso crase quando tiver um termo que necessita de preposição. Depois, para nomes geográficos, eu posso usar para a, né? Tipo, foi a festa, foi para a festa. Se eu usei para a, crase então, se não tiver o para, foi a festa craseado. Essa dica de trocar a por para a, se eu mantiver o sentido, funciona bastante. Se trocou por para a, o para é preposição, o a é artigo. Então, tira os dois e coloca o a craseado, que é a mesma coisa. Locuções adverbiais femininas, por exemplo, à vista, à tarde, à noite, são todas locuções adverbiais femininas, tem que ter crase, beleza? É obrigatório. Além disso, o pronome demonstrativo aquele, quando eu puder trocar por a este ou aquela, por a esta, também leva crase. Essa é uma regrinha bem diferentona. Pronomes de tratamento, só tem 3 que admitem crase: dona, senhora e senhorita. Quando eu tiver a possibilidade de trocar a crase por a moda ou a maneira, a crase é obrigatória. Então, por exemplo, fiz poesia a Camões. A moda de Camões, a maneira de Camões, essa crase é obrigatória. Fiz poesia a Camões com crase obrigatória. E ainda com pronome relativo, a qual pode levar crase, desde que eu tenha palavra feminina e um termo que necessite de preposição também. Mas olha só, eu vou dizer para vocês aqui 3 exemplinhos de crase para você poder ficar bem feliz e contente, e aí sim você entender como funciona essa regra de uma vez por todas. Olha só, Noslen foi à casa do Ives pela madrugada somente porque estava com medo de dormir só. Esse a casa do Ives, veja que casa está especificado, não é uma casa qualquer, é a casa do Ives, certo? Então, se está especificado, crase obrigatória. Outro exemplo, Noslen vendeu rosquinhas à vista para poder estudar. É verdade, pessoal. Eu fiz isso quando era pequeno. Outra coisa, Noslen veste-se a Príncipe de Gales. Professor, mas Príncipe de Gales é masculino. Mas troca-se a por a moda de, ou a moda, ou a maneira do Príncipe de Gales. Se eu posso trocar a crase por a moda de, a crase também é obrigatória. Tranquilo isso? Fácil? De boa? Eu sei que você está esperando por isso, então eu vou encerrar essa aula cantando o funk da crase para vocês. 1, 2, vai! Pra pôr a crase tem que ter preposição. Pra pôr a crase tem que ter habilidade. Só uso a crase com palavras femininas. Pra pôr a crase tem algumas propriedades. Simbora! Pra pôr a crase tem que ter preposição. Pra pôr a crase tem que ter habilidades. Só uso a crase com palavras femininas. Pra pôr a crase tem algumas propriedades. Simbora, pessoas! Espero que você tenha uma boa prova do Enem. Vai com tudo, arrebente, a prova é sua. Código de Linguagem nota 1000, redação nota 1000. Tamo junto, eu, professor Noslen, e vocês aí do outro lado. Vamos que vamos. Fui!